Paraibanos e paraibanas, estamos no ar por você e para você aqui na TV Norte Paraíba e na Hora H. Agradecendo sempre pelo carinho, pela audiência, pela repercussão do programa. Toda segunda-feira, 8h30 da noite, com reprise aos domingos às 11 da manhã. TV Norte, Rede TV na Paraíba, canal 10 em João Pessoa, canal 7 em Campina Grande, compartimento da Borborema. Hoje é a Hora H da saúde. Saúde suplementar, cooperativismo médico, que, como muitos outros segmentos, vivem também momentos de grandes transformações no país e aqui não é diferente na Paraíba. De um lado, os desafios para garantir a qualidade no atendimento, a sustentabilidade dos planos de saúde e também o acesso de qualidade da parte dos pacientes. Do outro também o avanço da tecnologia, da inovação e de procedimentos cada vez mais modernos, como por exemplo a cirurgia robótica, que aqui na Paraíba ganhou um protagonismo através da Unimed João Pessoa. Para falar sobre esses desafios, essas perspectivas, a conversa hoje é com o presidente da Unimed João Pessoa, o médico Walter Ramalho, que está conosco aqui para fazer essa conversa com a sua interação, com a sua participação nos nossos canais de comunicação. Paraibanos e paraibanas, vamos falar também sobre o papel do cooperativismo médico, as tecnologias, essas transformações, a assistência à saúde. Eu sou Heron Cid, essa é a TV Norte Paraíba e a partir de agora nós estamos juntos na Hora H. Vamos que vamos! Paraibanos e paraibanas, já de volta aqui na TV Norte na Hora H. Lembrando que você pode nos acompanhar também pelo YouTube. Não só acompanhar, como interagir. Está na sua tela o YouTube da TV Norte Paraíba. Digita aí, TV Norte Paraíba, siga esse canal e durante essa conversa pode deixar a sua interação e a sua participação. Se quiser pode falar direto comigo no Instagram. Você tem um Instagram? O meu é fácil, só pesquisar aí. Heron com H, Cid com Demuro no final, Heron Cid. Será um prazer falar com você. Como está sendo um grande prazer receber aqui o Dr. Walter Ramalho, presidente da Unimed João Pessoa. Dr. Walter, obrigado por ter vindo conversar aqui com os paraibanos e paraibanas nesse programa de hoje. Uma honra, você é um querido amigo, excepcional jornalista e é uma honra estar com você aqui. Muito obrigado. Agora, por trás do homem que está há mais de 6 anos no comando da Unimed, do médico reconhecido em João Pessoa e em muitas partes do Brasil, tem o homem Walter Ramalho, que eu tenho o privilégio de conhecer e de acompanhar alguns dos seus feitos e de episódios, dos bastidores dessa história. Mas para começar, Walter Ramalho também, pelo menos dizem que é um exímio guitarrista. Isso é só coisa de amigo ou isso é confirmado nas notas musicais? Eu digo que para um médico eu sou um excelente músico. Esse tempo de guitarra foi mais na juventude ou ainda tem tempo para isso? É questão de genética, né? Então relaciona muito com meu pai, Luiz Ramalho, né? Um compositor aqui de renome. Mas a minha história familiar, materna também é muito forte na música, tá? Então, minha avó mesmo, por parte de mãe, era uma pianista excepcional. Então, a gente tem vários casos na família dos dois lados. E o Ramalho, de uma maneira geral, né, já nasce tocando algum instrumento. Então, lá na nossa casa, todos tocam, irmãos, sobrinhos, filhos, e esposa também canta, toca piano. Então, é um ambiente musical, então a música faz parte da nossa vida. E meu pai já dizia que ele era advogado por profissão e músico por paixão, né? Então, e já tem outro também que diz igual, que a música, ela, diria assim, ela melhora a qualidade do ser humano, então ela deixa você mais sensível, então você se torna melhor médico quando você está envolvido com um tipo de arte. A música é uma delas que faz com que você vê a vida sob um outro ângulo. Eu acho que isso é importante, ter uma visão sistêmica, porque nós lidamos com gente, né? E gente tem dimensões que são físicas, psicológicas, espirituais, sociais, então o contexto é multidimensional. Então você, quando tem uma visão um pouco mais, diria assim, sistêmica, né? Mais do todo da engrenagem da saúde, fica mais fácil você entender as dificuldades das pessoas, as dores e tentar buscar soluções, que é esse o propósito. Eu sou daqueles que busca solução para os problemas e não problema nas soluções. Fica à vontade, senta aqui a partir de agora. Eu vou ter que abrir uma pausa ainda para falar sobre esse episódio que o senhor mesmo falou aí, da música. A música também, para alguém que vive na rotina intensa como a sua, de médico, de gestor,
né, lidando com crises, com problemas e soluções. Funciona também como uma terapia? Pois é, Heron. Nós vamos fazer aqui já, pelo terceiro ano consecutivo, o que a gente chama de Inova Cooperar, em fevereiro, que é um evento grande que tem uma repercussão nacional. Um dos temas, né, que eu convidei, inclusive, o Neto, que fez agora, escalou lá o Monte Everest, né, que passou pelo Vale da Morte, né, e o Zé Alberto, que é um amigo nosso, que esteve à frente de Brumadinho naquele acidente, ele era o chefe legista, lá, médico legista, para a gente falar de gestão em tempos de crise, em extremas dificuldades, em situações extremas. Então, porque a situação extrema separa o homem do menino. Então, você precisa ter um autocontrole, muita disciplina, muito planejamento, equipe, determinação, muita fé, coragem, tá? Então, é um conjunto de atributos que faz com que você enfrente crises mais, diria assim, exponenciais. E sobretudo, quando você trabalha com o desconhecido, tá? Então, como foi o caso da Covid. Então, quando você pega uma situação daquela natureza, que foi realmente assim impactante no mundo inteiro e deixa muitas lições, apesar das dores, né? Mas a gente faz com que houve uma evolução nesse processo, tá? Então você é confrontado e tem um provérbio chinês que diz que tempos difíceis, homens fortes. Homens fortes, tempos fáceis. Tempos fáceis, homens fracos. Então, quando você está diante da dificuldade, aí, como no passado, como é que se revelavam os grandes líderes, né? Eles estavam na linha de frente. Eles não estavam lá atrás dando ordem. Eles iam, toda a tropa acompanhava o líder. E foi assim que a gente fez na Covid, né? Então, eu acho que o exemplo arrasta, não é a melhor forma de ensinar, é a única, já dizia Peter Schultz. E a gente precisa ser exemplo de coerência, né, de fala e de prática, tá? E nisso aí a Covid a gente conseguiu montar um time, arregimentar um time bacana e fizemos o que fizemos, né? Então não deixamos ninguém para trás. Vocês lançaram um livro, inclusive, tratando de episódios de como foi que a Unimed João Pessoa enfrentou a Covid. Para o homem, para o médico e para o gestor, qual foi a grande lição daquela pandemia? Primeiro, Heron, eu diria que eu nunca me senti tão médico, então para mim foi como eu digo sempre, né? A gente lamenta muito quem partiu, foi duro, eu mesmo perdi pessoas minhas, né? Como o pastor Kelly, um querido amigo e primo Ricardo Ramalho, entre outras pessoas que a gente teve o dissabor e a frustração de não conseguir salvar, mas nós atendemos 260 mil pessoas para 500 óbitos. Então, veja como foi a assistência extremamente exitosa. E entre os pacientes de score de SOFA 4, quer dizer, que num grande centro do mundo tinha uma letalidade aí oscilando em 40% a 44%, a estatística da Unimed encerrou com 28%, tá? E entre os pacientes graves que foram para a UTI. Então, é uma das melhores estatísticas mundiais. Isso eu digo sem nenhuma restrição, porque tem um respeito do país inteiro, porque grandes centros, hospitais de grande porte, lá em São Paulo, conhecido, Einstein, Ciro, oscilaram em 40, 42, naturalmente recebendo pacientes graves da América Latina até, da América do Sul sobretudo, e do país de forma intensa, mas o resultado dos grandes serviços no mundo em pacientes de UTI grave foi 40%, a média, e a nossa média ficou em 28%. Então, é o resultado final nosso, que oscilou sempre ali de 25 para 35 e cravou em 28 como um processo de evolução. Então, isso é um fruto de um trabalho de múltiplas pessoas, né? Então, é muito planejamento, um modelo que a gente usou baseado no modelo de guerra, que é o MET 5 CSI, e isso a gente tem um prazer de ter tido consultorias também, buscamos pessoas fora para nos orientar, tivemos um apoio muito forte do mundo acadêmico, houve uma solidariedade muito intensa. Nós conversamos antes mesmo de assumir, que nós assumimos no dia 28 de março de 2020, no olho do furacão. Então, antes a gente conversou com Hong Kong, conversou com a Itália, com Espanha, lá com Saragoça, com Dijon na França, com Monte Sinai nos Estados Unidos, várias vezes aqui com o pessoal do Einstein, do Sírio. Então, como a gente, de qualquer maneira, iniciou lá a Covid lá pela China, lá na região oriental, veio para a Europa, depois para a América inicialmente do Norte, depois desceu para a América do Sul e chegou aqui no Brasil em grandes centros,
com o Carnaval, aquele movimento lá, São Paulo, Rio, depois Recife. Então, sempre João Pessoa estava um pouquinho atrás, no sentido o que ocorria, ocorria 15 dias atrasado aqui em João Pessoa. 2 a 3 semanas depois acontecia em João Pessoa. Então, a gente teve como se planejar, fizemos busca ativa, mas cuidando de estatística diariamente, com grupos que cada um cuidava enfim, tinha sua prerrogativa definida de função, e com isso a gente pôde, diria assim, se antecipar a alguns fenômenos, que a gente fez uma gestão baseada em dados, teve o apoio de todos que a gente fez contato e existia um delay, um atraso para a chegada aqui dos casos aqui em João Pessoa. E aí a gente foi, depois homogeneizou, mas de regra a gente estava 2, 3 semanas sempre de ocorrência atrás de quando acontecia em Recife e em Fortaleza, ciclos agudos de casos, de aumento de casos. Agora, no começo daquela doença, o médico você mergulhou dentro do hospital, ia para o hospital diante de uma doença desconhecida, um vírus que muitas vezes se apresentava letal, sem saber se voltava. Passou muito esse sentimento de que poderia e não voltar? Eu tenho, na época, eu estou até melhor agora, mas na época eu tenho um sobrepeso maior, tá? Eu tenho um histórico de atopia, de alergias, e eu tenho um traço trombofílico. Então, não era uma pessoa boa para ter doença, tá? Porque eu tinha um risco, uma comorbidade que trazia um risco adicional em relação à comparação, quando comparado à população em geral. Mas eu fui acometido 4 vezes, né? Porque eu estava em linha de frente. E no primeiro momento conversamos em casa, eu disse à minha esposa ela me conhece, eu não sou homem de bunker, eu sou de linha de frente, de fronteira, de trincheira mesmo. E eu falei, eu vou precisar ficar afastado de vocês, se for 6 meses, 1 ano, o que for, mas eu vou para a linha de frente. Essa missão eu vou encarar como uma missão entregue por Deus e vou resolver, eu vou para cima. E se me acontecer alguma coisa, você conversa com nossos filhos e diz o que é que o pai estava fazendo lá. Mas eu vou para a linha de frente. E para proteger vocês, vou precisar ficar afastado até que a gente tenha um pouco mais de noção do que é essa doença, porque nós fomos aprendendo com o tempo. E ela como o vírus ele era muito, diria assim, passava por uma sequência muito rápida de mutações, então a gente foi se adaptando aos poucos àquilo ali. Então foi um momento realmente difícil, hoje eu falo com mais tranquilidade, mas até para falar sobre isso demorou um tempo para conseguir falar, porque eu lembrava dos fatos. Mexia? Mexe. Não mexia, mexe. Hoje eu ainda consigo falar, antes eu nem conseguia. Mas o resultado do que isso nos trouxe, no sentido de salvar vidas, de acolher pessoas, de trazer dignidade, de não deixar ninguém para trás, não deixar faltar leito de UTI, nem ventilador. Nós criamos uma estrutura aqui que nós não chegamos a utilizar nem 90% do que a gente se estruturou para tal. Mas nós chegamos a ter, em um dado momento, 178 pacientes internados na variante P1, todos com Covid, 103 entubados. Você imagina que são 103 pacientes graves entubados, tá? E mais aí um tanto, mais de 70, ainda numa fase de transição. Então, era uma guerra invisível, né, contra um inimigo invisível que não era nada, ele não tinha nenhum tipo de seleção de pessoas, ele atingia a todos, era um vírus letal, mas nesse aspecto democrático, ele não preservava ninguém, ou seja, era um vírus muito perigoso e a gente viu de gente jovem a idosos, de magros a obesos, de pessoas com ou sem comorbidade, tendo diria assim, uma evolução diferente. Então, hoje, cada vez mais a gente tem informações acerca do que aconteceu, mas na época nós estávamos no campo escuro, né? Nós tínhamos pouca visibilidade. Tinha alguma interação nesse período entre saúde pública e saúde suplementar? Vale a pena citar isso, tá? A época na prefeitura estava Luciano com Adalberto Fulgêncio e nós tomamos posse no sábado às 18 horas. Aliás, na sexta-feira, às 18 horas, nós tomamos posse. Desculpa, no sábado mesmo, às 18 horas. 19 horas a gente já foi para o hospital, eu já nomeei a comissão, que era um núcleo de enfrentamento ao Covid, que foi chefiado pelo Dr. Petrúcio Sarmento, um excepcional amigo e excepcional médico, uma figura humana incrível, e foi fundamental, está na linha de frente conosco.
E no domingo de manhã, 7 da manhã, a gente estava reunido já com o Adalberto Fulgêncio, Secretário a pedido de Saúde. dele, para a gente montar uma parceria. E nós fizemos uma parceria muito estruturada com o município, tá? Com o Estado a gente também teve algumas parcerias. Com o município a gente fez painel viral, a gente com nossa estatística orientava como é que devia ser feita a imunização para, por exemplo, o H1N1, que era um vírus da gripe que estava confundindo, e o painel viral separava o que era cada vírus, se o vírus era o vírus ou não da Covid, que estava envolvido com aquela síndrome respiratória, ou se era um dos vírus relacionados ao vírus essencial respiratório, enfim, da influenza A ou B, ou se era o H1N1, isso foi importante vacinar. Quando foi vacinar a Covid, também fizemos todo o georreferenciamento, quem fazia era no médico João Pessoa, além de uma série de iniciativas de treinamento que a gente fez, não só para o município, mas como o Estado, qualificando residentes para ir para a linha de frente, que faltava médico qualificado para atender um paciente tão crítico. Fizemos uma série de parcerias com a Universidade Federal da Paraíba, criamos, junto com o Sinduscom, nós montamos 2 laboratórios para fazer a avaliação do exame que era específico do suave nasal, certo? Que era o exame que demorava 10, 12 dias para chegar, então nós criamos 2 laboratórios subsidiados pela Unimed João Pessoa e pelo Sinduscom. Fizemos com a Universidade Federal lá recuperação de ventiladores mecânicos, com impressão 3D, criamos uma série de insumos importantes para o manuseio, para material de vias aéreas, de laringoscópio, máscaras, tudo com impressão 3D. Teve uma parceria muito forte com a Universidade Federal, com o município, com o Estado, algumas, inclusive o plasma convalescente, através do Hemocentro, onde nós criamos um protocolo e aprovamos na Comissão Nacional de Ensino e Pesquisa. Adquirimos todos os insumos que testavam a sensibilidade ao vírus, ou seja, a afinidade para a identificação. E aí, a identificação do anticorpo também. Com isso aí, a gente conseguiu fazer uma parceria e fazer o primeiro plasma convalescente de todos os médicos do país, foi feito aqui, tá? Com o protocolo da CONEP. E nós atingimos tantos casos que nós fomos convidados pela Universidade de Toronto para fazer parte de um estudo multicêntrico. E esse estudo naquela época foi muito importante, eram muitos casos do mundo inteiro, e no Brasil apenas a Universidade do Rio de Janeiro, a UFRJ e o Unimed João Pessoa participou a convite. No final mostrou que era experimental, que não mudou muita coisa, diria assim, a evolução, a utilização ou não do plasma convalescente, mas era uma dúvida, né? Então nós partimos de maneira precoce, fizemos aqui de maneira precoce também o primeiro do Nordeste a utilizar ventilação de alto fluxo, tomografia por bioimpedância elétrica, uma série de inovações implementamos por um time ousado, que a gente juntou cerca de uns 15 a 20 PhDs, do qual eu fazia parte, e para poder estruturar, cada um tinha uma função diferente. Um era só estatística, um era só treinamento, o outro era revisão de protocolos, enfim, cada um tinha uma função dentro do time, e a gente fazia reuniões diárias, reuniões semanais com o grupo inteiro, revisões clínicas, os rounds. Então, foi um projeto bem estruturado. O mais importante é que salvamos muita gente. Eu acho que isso aí fez tudo valer a pena. Vamos ter que fazer uma parada aqui para o intervalo comercial para continuar conversando com o presidente da Unimed João Pessoa, Walter Ramalho. Falou aqui de interações entre saúde privada e a saúde pública. O que é possível fazer em termos de parceria público-privada na saúde? O que é viável? Quais são os desafios que ainda existem para ser vencidos? Alguns preconceitos? O que é que dá para fazer de forma conjunta em relação a isso? O que é que já foi feito aqui na Paraíba? O que é que pode ainda ser feito? O modelo de plano de saúde no Brasil, cooperativismo médico, qual é o grande desafio a ser vencido? A viabilidade disso, até quando vai? O negócio, saúde também. Enfim, vários temas aqui, inclusive com as inovações que a Unimed João Pessoa está protagonizando em termos de cirurgia robótica e telemedicina. Daqui a pouco a gente volta aqui na TV Norte Paraíba, conversando com o presidente da Unimed João Pessoa, Walter Ramalho. Não mude de canal, em instantes a gente continua aqui na Hora H. Até já! Paraibanos e paraibanas, estamos de volta aqui na TV Norte Paraíba, na Hora H.
Hoje entrevistando o presidente da Unimed, João Pessoa, Walter Ramalho, aqui no programa de hoje. Doutor Walter, eu falava aqui sobre parceria público-privada. O que é que já foi possível? O que é que pode ainda ser feito? Porque há um debate muitas vezes enviesado com certo preconceito. Parece que tudo que é parceria público-privada é como se o poder público estivesse deixando de fazer a sua parte ou então está beneficiando a iniciativa privada. Quais são as experiências que a Unimed João Pessoa tem aqui e o que planeja fazer ainda mais do que já foi realizado? Eu acho que a gente tem um caso de absoluto sucesso, que foi a permuta que o Estado fez na figura do governador João Azevedo, com a ajuda de vários agentes políticos, junto com a Unimed João Pessoa. Então, nós tínhamos ali uma perspectiva de expansão, né? Porque eu lembro que a cidade de João Pessoa cresceu 250 mil habitantes nos últimos 10 anos, sendo a metade em 2 anos. E nós crescemos, por exemplo, nesses 6 anos, quase 40 mil vidas. Então, há um crescimento importante da cidade que todos os segmentos têm que acompanhar. E nós assistimos aqui na saúde 7 hospitais privados fecharem nesse mesmo período. Então, como é que você cresce o usuário e reduz o número de leitos? Então, a Unimed fez o quê? A sua parte. Então, nós, além do Hospital Urquiza, que nós redimensionamos e crescemos, e hoje temos 250 leitos, nós crescemos muito e retrofitamos e criamos uma série de serviços lá dentro e mudamos o funcionamento. Nós demos uma vocação ao Hospital Moacir, que se transformou no Hospital Pediátrico funcionando 24 horas. Cresceu ao ponto da gente comprar a antiga Clean, agora acredito que em outubro, novembro, a gente está entregando um novo Hospital Pediátrico com 90 leitos. Tá? Nós compramos o Hospital Medical. E nós temos um hospital em casa, que é o Hospital Residência, que tem hoje 907 pacientes internados recebendo assistência nas suas próprias casas, de uma equipe que atua de forma deshospitalizada. Então, isso foi em razão dessa perspectiva de crescimento. Eu conversei com o governador João na época, que foi muito sensível, e a gente tem uma relação de gratidão ao fato dele realmente ter sido muito importante acatar esse nosso pedido, e o secretário Deusdete, a Aguinalda, a Daniela, o Adriano Galdino da Assembleia foram muito importantes, o próprio Jacques, que é cooperado nosso, foi uma força-tarefa política que cercou para que a gente tivesse a aprovação daquele projeto de lei por unanimidade, aprovado por todos, né, dos segmentos, em que a Unimed dava a 200 metros uma escola que hoje, se não for a melhor, uma das melhores do Estado público, toda estruturada e montada. Nós construímos em 10 meses, montamos, aparelhamos com conceito moderno de acessibilidade, energia limpa, conceito diria assim, de aproveitamento de chuva, toda a infraestrutura de mentorias, laboratórios de anatomia, de ciência, de informática. Nós entregamos tudo pronto, como diz, porteira fechada, pronto para morar. Em contrapartida, recebemos um terreno de uma escola que merecia uma série iria demandar do Estado uma série de investimentos, tá? Para que fosse feita reforma, reestruturação. Entregamos uma escola moderna, funcionando os 3 turnos. Tá? E lógico que a gestão do Estado, mas essa permuta foi um ganha-ganha. Do ponto de vista educacional, a gente dizia que a saúde ajudou a educação, porque você ampliou a perspectiva e trouxe qualidade, mais qualidade, ou seja, uma escola totalmente estruturada. Ao mesmo tempo, deu a perspectiva de expansão do Hospital Unimed, no projeto de Cidade Unimed, que nós estamos no passo a passo. O que é a Cidade Unimed? Eu lhe explico já. E além de melhorar a mobilidade e fomentar a empregabilidade e renda. Então, foi um gol de placa. Nós esvaziamos o Hospital Urquiza da parte administrativa para crescer leitos. Hoje a escola é toda ocupada administrativamente, como agora compramos a Clean, então a gente vai estruturar a Clean e aí iniciar o projeto de concentrar ali a expansão do Hospital Urquiza. Então tem uma prospecção, naturalmente, como a gente tem uma Unimed que hoje, né, é uma das mais respeitadas do país, porque tem um resultado operacional positivo. O IDSS pegamos 0,59, foi a 0,84. O ND11, que é um conjunto de 7 indicadores econômico-financeiros são acompanhados, a gente tem pontuação de 100%. A gente tem 178% de reserva
além do que é obrigatório do ponto de vista regulatório, ou seja, dando proteção à operação. A gente cresce aí 10 a 11% ao ano em número de vida e em receita bruta. Saímos de 878 milhões para 1,4 bi, mas só com foco de resultado operacional 1%. Por quê? A diferença de cooperativa para a empresa, a gente recebe aquele recurso e repassa. Então, você é apenas um fiel depositário, porque você administra o recurso que vai fomentar o pagamento de médicos, de clínicas, de hospitais, de servidores. Então, isso faz com que a gente tenha realmente o recurso fomentando emprego e renda loco-regional. Essa é a grande diferença. Então, a cidade é esse projeto de expansão. E eu reputo a essa parceria privada uma das mais exitosas possível. Olhando para o futuro, nós conversamos na época com o Cícero e já conversamos com o Léo, na perspectiva de uma parceria também lá na Zona Sul, que eu acredito que vai acontecer. Procuramos manter essa relação estreita não só com os três poderes de uma maneira geral e a própria imprensa como quarto poder, mas no Executivo, em oferecer formas de parceria que ajude ao Estado e a reduzir a pressão sobre a saúde. Então, nós temos um projeto para acontecer também lá no Bancários e acredito que isso nós vamos avançar pela relação muito amistosa que nós temos tanto com o Estado como com a Prefeitura Municipal de João Pessoa. E no governo de Luciano foi assim, no governo de Cícero, agora no governo de Léo, também Bezerra, e também no governo, ao longo do governo que foi com João Azevedo e agora com o Lucas. Então a gente mantém sempre um relacionamento institucional que é importante demais para a população. Então o serviço público e o serviço privado, ele deve se irmanar buscando soluções para a população. O que interessa à população, a prestação de serviço. E assim, de maneira sinérgica, a gente tem procurado atuar. Ao mesmo tempo, Dr. Walter, existe uma demanda cada vez mais crescente, o senhor até historiou aqui, a diminuição de leitos públicos, o que termina pressionando o sistema de saúde. Vez por outra, com uma insatisfação ou com alguma crítica ou algum incômodo devido ao inchaço dessas demandas. Como é que a Unimed tem enfrentado essas questões dos efeitos colaterais também? Olha como é que a gente raciocina a nossa função social, que nós também, o sistema Unimed como um todo aporta mais de 100 milhões de reais por ano só em iniciativas socioambientais. Aqui a gente tem uma série de iniciativas que inclusive premiadas, nosso coral, tá certo? Ações ambientais importantes, a comunidade que nós acolhemos no entorno do hospital, a São Rafael, com várias ações relevantes, projetos dos Mão que Acolhe, uma série de projetos importantes, tá? Mas como é que a gente enxerga a forma de você também ter uma descompressão das obrigações do Estado? Quando você consegue fazer gestão da sua carteira, de maneira que você garanta acessibilidade, garanta qualidade assistencial, e você consegue fazer isso de maneira custo-efetiva, ou seja, com um custo não exagerado, evitando desperdício, fraude, desvios, que atinge até 20%, segundo a saúde suplementar, segundo a ANS, afirma sobre a saúde suplementar, de uma maneira geral, que oscila de 15% a 20% de perda por desvio, fraude e desperdício. Então, quando você melhora o gerenciamento, dá mais fluidez, consegue garantir a assistência com custo-efetividade, o que é que você faz? Você consegue caber dentro do bolso, ou seja, você consegue ter resultado operacional. Através disso, você fomenta o lançamento de planos com baixo custo, chamado low cost. E esses planos de baixo custo, quem autoriza é a ANS. E ela só faz mediante cálculos atuariais. Então, não é a Unimed que lança produto, ela desenvolve produto, submete a avaliação do órgão regulatório. Mas isso não gera uma superlotação, não, do atendimento? Na emergência, na urgência? Vamos lá, quando o órgão regulatório absorve e diz que é capaz de fazer, aí ele tem todos os indicadores, ele chancela. E com isso a gente faz o quê? Facilita a migração dos pacientes do SUS para a saúde suplementar e descomprime o Estado e favorece o Estado. Então, exatamente do ponto de vista público, a gente reduz a tensão sobre o serviço público. Do ponto de vista de saúde suplementar, a gente cresce enquanto estrutura. Como é que nós crescemos? Nós criamos um centro médico pediátrico no Bessa, que começamos com atendimento multidisciplinar ambulatorial, e já ia lá com mais de 2.000 atendimentos. Botamos um pronto-socorro, já vamos com mais de 5.000 atendimentos lá no Bessa.
Ampliamos, quadruplicamos o Centro Médico Zona Sul, temos mais de 70 mil atendimentos por ano lá, com múltiplas especialidades. Então, toda especialidade que tem dificuldade, a gente tem lá. Atende a parte corporativa e a região sul. Por isso que lá tem um projeto de a gente também fazer uma expansão daquela unidade que só cresce. Nós criamos um hospital pediátrico que não existia. Compramos o hospital medical para baixa e média. Ampliamos o hospital Urquiza. E ampliamos de maneira vertiginosa, funcionando 24%, ou seja, 7 dias por semana, 24 horas, o hospital em casa, que é a Unimed dia a dia. Além disso, criamos 2 unidades de TEA, uma aqui pertinho, aqui, vizinho ao Sonho Doce, e outra por trás da Clean. Então, nós internalizamos 1.500 crianças com transtorno autista, entre outras síndromes, tá? E quando chegamos aqui, nós tínhamos 450 crianças que tinham, por liminar, um ticket médio de 6.500. Nós conseguimos, com essa administração, de trazer a unidade própria, fazer a própria nosso time, fazer a avaliação multidisciplinar, definir critérios, definir protocolos e acompanhar a evolução da criança, nós temos hoje quase 4.000 crianças com o mesmo valor. Ou seja, nós conseguimos ter custo-efetividade, mais eficiência e aumentar 10 vezes a acessibilidade. É outra medida. Nós criamos um centro logístico que deu velocidade, segurança, melhor qualidade de armazenamento, melhor controle de desperdício, de desvio, de fraude. Criamos um centro logístico, é o único do Norte-Nordeste, no primeiro ano da gestão. Criamos um Espaço Vida aqui na Taça Pessoa, que é um centro de promoção à saúde. Tem um NPS de 97%, é uma satisfação, um SPA. Quem não conhece ali, você se lembra que teve o prêmio de jornalismo, né? Sim. Então, ali funciona vários projetos. Um projeto de saúde mental, psicólogo, psiquiatra, cuidando só de fomentar a saúde e receber os pacientes, inclusive com depressão aguda, com tratamento, um psiquiatra doutorado, muito estruturado, que o doutor Alisson criou um projeto conjunto com o Túlio, nosso gestor, de maneira que a gente tem todos os procedimentos, inclusive o uso da acetamina por via subcutânea, que tem uma biodisponibilidade de 92%, 93%, quanto a biodisponibilidade da via inalatória é de 25% a 40%, 50%, ou seja, montamos uma estrutura que é uma linha de cuidado, criamos uma linha de cuidado para obeso, criamos uma linha de cuidado para idoso, criamos uma linha de cuidado para pediátrico, criamos uma linha de cuidado para paciente cardiovascular, inclusive o doutor Maurílio Onoff, que é um exímio cirurgião cardiovascular, criou o ERAS cardiovascular, que é uma forma acelerada de alta, onde o paciente opera hoje, vai para a UTI, no outro dia vai para o apartamento, no outro dia vai para casa, todos andam no mesmo dia, inclusive o paciente transplantado. Esse modelo é referência no Brasil inteiro, o Brasil inteiro já veio para cá, mais de 20 Unimedes para aprender, e ele vai implantar nos diversos setores, fazendo benchmarking, e isso traz uma redução de 25% a 30% dos custos, uma satisfação gigantesca dos pacientes e uma melhoria diria assim, do giro leito, que faz com que a gente consiga albergar mais pessoas, porque você girando o leito e aumentando a ocupação, você tem resultado operacional no hospital, isso dá sustentabilidade para o sistema. Então, fazer saúde precisa fazer conta, sabendo que o mais importante é a vida, mas tudo que você tem que criar nesse sentido. Então, isso é o que a gente tem feito para suplantar esse crescimento, que é a parte que a Unimed tem, diria assim, que se confunde com a cidade de João Pessoa, até no próprio nome carrega o nome da cidade de João Pessoa, porque eu acho que a Unimed de João Pessoa é um patrimônio dessa cidade. Então, nós temos essas iniciativas todas, tá? Não custa lembrar também, através de benchmarking, aqui, nós estamos recebendo, essa semana veio a Unimed de Belo Horizonte, que é bem a 4ª ou 5ª vez que vem aqui, que é a melhor do Brasil, Bebê na Fonte, porque nós lançamos um Command Center, que é o primeiro das Unimed do Brasil, que é a decisão baseada em dados, uma sala de monitoramento de todos os SLAs assistenciais, os BIs, todos de indicadores de KPIs que a gente tem, de todas as áreas assistenciais, gerenciais, econômico-financeira, regulatória. É o centro de comando da cooperativa. Convido você a conhecer lá no hospital, uma coisa linda. Todos os Unimed estão vindo aqui e a gente levando isso aí ao país inteiro. Pela 3ª vez consecutiva, semana passada, recebemos o selo diamante da acreditação canadense Quemento. Apenas 6% dos hospitais do mundo têm o 3º ciclo de diamante seguido. Nós estamos nesse 6%. Nós somos o único hospital Urquiza. Esse é o selo de acreditação internacional? Quemento. O único hospital com o selo diamante Quemento do estado. Apenas 5 no Nordeste, e nós estamos entre 6% do mundo
que tem o selo QMET Diamante em 3 ciclos seguidos. Na prática, isso para o usuário é o quê? Melhoria da segurança e da qualidade essencial. É um sinal de melhoria contínua. Ninguém nunca está pronto, mas é um sinal que a gente está no caminho certo. Então, todos os protocolos de segurança, de qualidade assistencial, de gerenciamento são avaliados. E o que é que a gente usou agora? Contratar o QMET, provocar essa acreditação canadense para implantar 360 graus nas 19 unidades que nós temos, ou seja, nós saímos de 12 para 19 unidades nesse crescimento de ecossistema e as 19 unidades terão também a acreditação QMET implantada em 1 ano e meio a 2 anos. Isso é o que? O zelo que a gente tem pela acessibilidade, pela qualidade gerencial. Ali está, no vídeo agora aí, exatamente a cerimônia de entrega do selo QMET, o selo Diamante, tá? Aqui nós chamamos o Fábio ali, que foi quem começou a acreditação anos atrás, Calixto aí, que hoje é o diretor-geral nosso lá, que toca esse projeto junto com a Eusete e o Geraldo e outros componentes, tá? E levamos nosso coral para recepcionar e fomos recebidos pelo Rubens, que é o responsável nacional, o representante nacional dessa acreditação canadense, que é a mais respeitada no mundo, a acreditação internacional, a QMET. E isso é só mais uma... O que é o Command Center? O Command Center é uma sequência de quase 30 a 40 painéis, tá? Onde todos os nossos indicadores são monitorizados, como vocês estão vendo aí, é monitorado 24/7, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, todos os indicadores de tudo nós temos lá e temos linha de comando hierárquica para você dar velocidade e fluidez, porque isso é uma forma de você trazer excelência no gerenciamento, tá? Então, o caminho de você fazer uma decisão baseada em dados. Então, agiliza fluxo, reduz risco, otimiza a gestão de maneira geral, tudo com o monitoramento de 24 horas. Então, só aqui, já umas 10 Unimed vieram conhecer, outras já estão agendadas. Esse case de sucesso está sendo apresentado agora em Ribeirão Preto no próximo mês, mandando um time lá para apresentar num evento grande de saúde e tecnologia. Então, como vocês estão vendo aí, é uma sinalização positiva. Sem falar na cirurgia robótica, no ineditismo que a Unimed João Pessoa teve no mundo. Nós fizemos... Qual foi o vanguarda da Unimed em relação à cirurgia robótica? Vamos lá. O que é que começou aqui, o que foi feito só aqui? Nós inauguramos a era da cirurgia digital inclusiva, porque nós realizamos aqui em outubro de 2025, no evento que estava tendo aqui da Convenção Nacional Unimed, aqui no Centro de Convenções, tá? Uma cirurgia remota, onde o robô, que tinha um console aqui no palco, acionava o robô que estava lá em Curitiba, a 3.200 quilômetros, com um delay de 43 milissegundos, 0,04 segundos. Qual foi o grande diferencial? Primeiro, entender que a telecirurgia é uma tecnologia que você opera à distância. Antigamente a cirurgia era um corte, depois virou uma cirurgia laparoscópica com furinho, cirurgia por vídeo. Depois conectou esse portal a um braço de robô, virou cirurgia robótica. Depois, esse braço do robô, ele passou a ser comandado a qualquer distância. Não só ao lado, mas também até 12 mil quilômetros de distância já foi feito abaixo de 200 milissegundos de delay. Com precisão. Com precisão. E aí eu quero dizer que nós fizemos o grande feito, realizamos de ponta a ponta cirurgias usando internet de baixo custo, internet não dedicada. Então, nós fazíamos parte de um grupo de pesquisadores que estava nesse projeto de fazer esses grandes feitos, e foi feita uma cirurgia entre o Kuwait e o Curitiba, que foi gasto $200 mil na transmissão por fibra ótica, para ter uma transmissão dedicada, exclusiva. Nós fizemos de João Pessoa para Curitiba, com 3.200 quilômetros até Campo Largo, usando a internet convencional. Cirurgia urológica? Essa cirurgia era uma experimental num porco, tá? Era uma hepatectomia, uma ressecção no segmento do fígado, uma segmentectomia hepática. Nós fizemos, então, a primeira cirurgia do mundo com internet remota, robótica remota, que é a telecirurgia, com internet não dedicada. Isso motivou o registro na agência britânica Reuters, está lá registrado. Todos esses feitos foram registrados também por
trabalhos publicados em revistas internacionais de alto impacto, tudo está registrado. Fizemos a primeira telecirurgia cardíaca das Américas, a primeira telecirurgia urológica da América Latina, a primeira bariátrica e a primeira ginecológica da América Latina, as primeiras duas torácicas. Agora teve um evento na América Latina de cirurgiões torácicos, o doutor Petrus Sarmento está lá, apresentando nossas estatísticas, a forma como a gente conduziu o processo. Além disso, sábado passado agora, com um novo robô, que nós estamos com o robô Tomai, da Microport Hospicon, nós atingimos de João Pessoa a São Paulo 33 milissegundos de resposta. Nós estávamos lá em São Paulo, no centro de treinamento da Hospicon, com a Microport, fazendo uma cirurgia ginecológica num paciente que estava aqui em João Pessoa, sendo operado, uma equipe em João Pessoa e outra lá em São Paulo. E quando o robô era acionado lá, e a resposta aqui, 0,03 segundos era o delay. Nós fizemos também um grande feito mundial, que foi em 2026 agora, durante o Congresso Internacional de Urologia em São Paulo, transmitido para 15 países. Nós fizemos uma cirurgia de próstata radical. Rafael Morato era o cirurgião que estava aqui e o André Vargas lá em São Paulo compartilharam essa cirurgia. Foi operada uma fração aqui, uma fração lá, e o paciente estava em João Pessoa, no Hospital da Unimed, e realizado esse procedimento com um delay de 53 milissegundos, ou seja, e o paciente recebeu alta em 19 horas, menos de um dia de internação para uma cirurgia grande de câncer de próstata. Então, nós fizemos cerca de uns 10 feitos inéditos, todos estão registrados, com publicação, e isso deu uma visibilidade muito grande. Nós estivemos na China, já é o segundo ano consecutivo, no maior congresso do mundo de saúde e tecnologia. Esse ano tinha mais de 300 mil participantes, mais de 5 mil expositores e nossos vídeos, nossos feitos sendo expostos lá nesse maior evento do mundo. Além disso, da Reuters, além disso, dos congressos latino-americanos, do Congresso Internacional de Urologia, são vários feitos que não só reverenciam o pioneirismo e o protagonismo da Unimed João Pessoa no cenário da telecirurgia nas Américas, mas também no mundo. Então, quando a gente fala, às vezes as pessoas estranham como fosse algo arrogante ou pretensioso, mas está registrado, tá? Então, todos os feitos foram acompanhados de publicações em revistas internacionais de impacto. Vamos ter que fazer uma parada aqui para também tratar sobre desafios, né? Como melhorar o atendimento da ponta, no dia a dia, no cotidiano. Como evitar demora no atendimento ou filas ou falta de leitos, se é que existe isso. Daqui a pouco a gente fala com o Dr. Walter Ramalho, presidente da Unimed João Pessoa, sobre essas questões aqui no programa de hoje. Não mude de canal, daqui a pouco a gente volta na TV Norte Paraíba, na Hora H. Até já! Paraibanos e paraibanas, de volta aqui na TV Norte, na Hora H. Hoje entrevistando o presidente da Unimed, João Pessoa, o maior plano de saúde da capital paraibana e do estado, Dr. Walter Ramalho, que fez uma lista aqui de inovações, de tecnologias e de alguns feitos de vanguarda da Unimed, João Pessoa. E ao mesmo tempo o usuário está em casa questionando também sobre as coisas do dia a dia. O atendimento, na prática, como é que está, como é que não está, às vezes tem crítica ou alguma reclamação sobre demora. Recentemente, por exemplo, o PROCON de João Pessoa alegou uma inspeção que teria constatado dificuldades no atendimento, demora no atendimento e até algum represamento de leitos. E tomou uma decisão de suspender por pelo menos 30 dias a venda de planos de saúde da Unimed João Pessoa. Como é que a Unimed, a direção da Unimed, encarou essa medida tomada pelo PROCON de João Pessoa contra o plano na cidade? Uma decisão arbitrária, né? Com abuso de poder, ao arrepio da lei, que não cumpriu nem sequer diria assim, o tempo que foi dado, com efeito midiático, né, que é habitual do secretário. Ele tem esse secretário tem essa habitualidade, foi assim também com o pessoal do posto de gasolina, né? Então já é próprio, né, de utilizar. Tem uma série de decisões judiciais já que o proíbe, inclusive, de estar usando imagem pessoal para fazer autopropaganda. Você ouviu o sensacionalismo nessa medida? Demais, totalmente midiático, inconsequente.
e nós fizemos a reparação pelos caminhos adequados, né? Que Qual foi? Na Justiça. Então, entramos com a ação da Justiça que aprovou todas as nossas solicitações por excesso, por absoluta contundência de provas e questões legais. Então, nós entregamos à Justiça, isso é bom que seja dito aqui. Esse foi um tema que ele não tem nem sequer a prerrogativa de fazer esse tipo de interdição, que só quem faz é ANS, interdição em venda, então foi arbitrária, ao arrepio da lei, tá? Mas a gente entregou à Justiça, e a gente confia demais na Justiça paraibana, para fazer a reposição dessas situações. É tanto que tiveram que se retratar, né, diante da decisão, mas foi uma ação pontual de quem já tem essa atitude quanto mais. Não vamos confundir na relação institucional com a Prefeitura, que é excelente. Tem um trânsito muito bacana lá com o Léo Bezerra, a gente não tem problema nenhum, ao contrário. Tem várias ações conjuntas com o Luiz, que é o secretário de saúde, a gente tem vários projetos juntos, transplante, uma série, recebemos os dois, inclusive, recentemente lá no hospital, para discutir o Command Center, um apoio para eles terem essa mesma estrutura, série de projetos de robótica, do que for. Então, acho que o poder público tem que andar junto com a iniciativa privada. Isso aí é um dado isolado de quem tem uma atitude quanto mais mediática. O senhor, a Unimed saiu depois da decisão judicial revogando todas essas sanções aplicadas pelo PROCON com a nota mais ou menos com o título "A Verdade Venceu". Qual foi a verdade que venceu e o que era mentira na visão da Unimed? Porque, na verdade, ele se apoderou de uma prerrogativa que não lhe compete. Tá? Que é exatamente de interferir em vendas. E nós somos a empresa que mais contribui com a Prefeitura do ponto de vista tributário. Então, ele interferiu naquilo que quem regula é a ANS. Então, tem uma série de situações que está nos autos, né? Ou seja, isso ainda vai prosseguir, tá? Tem outras situações, assim, ainda mais graves, tá? Que a gente prefere não polemizar. Mas deixa que está na Justiça, está no lugar certo. Eu apurei que o senhor, pessoalmente, ficou profundamente indignado com essa decisão. É verdade? Por injustiça, né? Uma sensação de justiça e o mau uso do aparelho público para autopromoção. E em relação ao mérito do que eles apontaram, o que é que a Unimed reconhece que pode ser feito ou precisa melhorar e nesses dois termos? Demora no atendimento e dificuldades, vez por outra, de alocação de leitos. O que é que existe de fato? Pronto, veja o que a gente colocou aqui no início da conversa, tá? Que há 10 anos, 15 anos que a gente assiste o Hospital Santa Paula fechou, Santa Lúcia, Dom Rodrigo, Clean, Pronto-Socorro, Samaritano, 13 de maio. O próprio AMIP descredenciou a Unimed de João Pessoa, não fomos nós. Tá? Nós acatamos, porque se é esse o desejo, e nós internalizamos e crescemos. Como eu falei para ti agora, quadruplicamos o atendimento em pediatria, que foi o motivo da discussão. Eram 2 casos que eles se questionavam e a gente se debruçou, todos foram atendidos e saíram. E aquilo que estava nessa discussão da questão do leito, nós já pegamos um andar aqui do Hospital Medical para dar esse suprimento de retaguarda, enquanto a gente lança um hospital que vai ser lançado agora em novembro, né? Com qual capacidade? Com 90 leitos, só para pediatria. Então, e depois nós vamos expandir para que seja materno-infantil na segunda etapa. Mas agora vai começar com 90 leitos para pediatria. Então, isso é um processo de crescimento, porque a gente viu esses hospitais fecharem e a cidade crescer. Nós temos hoje 50 mil pacientes de intercâmbio. 50 mil, que não são da Unimed de João Pessoa, mas gravitam em João Pessoa em razão do crescimento da cidade. Então, estamos correndo com isso. Então, é bem verdade que você vai ter aqui e ali alguma dificuldade. Agora, 2 casos em 10.554 atendimentos. Isso representa quanto? 0,01%. Então, a gente tem de se observar a proporcionalidade, de se observar a razoabilidade, a ampla defesa e o contraditório. Nada disso. Até o prazo que ele deu, ele mesmo não cumpriu. E notificou no sábado à noite o hospital e na quinta-feira, no dia que nós estávamos comemorando, junto com o setor do mercado, por 3 anos consecutivos, ser o maior desempenho de venda do país, de crescimento orgânico, inclusive no dia imperdível, eu recebo esse presente de maneira absolutamente inconsequente, midiática, tá? Quando a gente goza de um relacionamento muito estreito, muito, diria assim, muito solidário e muito prospectivo e empreendedor com a cidade de João Pessoa através da prefeitura ao longo desses mandatos que eu falei lá atrás do Luciano, né, passando por Cício e chegando a Léo Bezerra. Então, eu acho que não foi oportuno, foi no mínimo bastante infeliz.
Doutor Walter, chegou um tempo que a Unimed João Pessoa havia um questionamento em outras gestões das questões financeiras dela, da viabilidade, da orçamentária, inclusive. Qual é o quadro hoje, qual é o panorama hoje de saúde ou não financeira da cooperativa Unimed João Pessoa? Eu acho bom você me fazer essa pergunta, porque a gente está numa fase de ouvir muito de fake, né? Daqui a pouco diz, Unimed isso, Unimed aquilo. Nós pegamos a Unimed em 28 de março de 2020 em pré-direção fiscal. O que é isso? Ela estava no regime anterior à intervenção fiscal, onde a ANS vem, toma conta, manda todo mundo embora e deixa os bens indisponíveis dos diretores. Chama-se TAUF. Já vinha arrastando 10 meses antes da gente chegar. E nós resolvemos e saímos de lá. E nunca entramos em situação nem de longe, ao contrário, nós temos sempre, agora com 178% a mais de capital regulatório que é exigido pela agência, tá? Sempre fechando positivo, todos os anos nós temos um acumulado positivo de resultado. Esse ano mesmo agora, o último desse mês, um acumulado aí de resultado operacional de em torno de 9 milhões, resultado operacional, né? Consolidação, estou falando da consolidação contábil operacional, ou seja, o que recebe de receita e o que gasta com assistência, com administração, com impostos e isso. Então, o foco nosso é 1%. É 1% de resultado operacional para fomentar o crescimento e as ações que a gente faz para atender a demanda do crescimento da cidade. Então, a Unimed João Pessoa, ela tem 100% da ND11. A gente atinge os 100% dos indicadores financeiros contábeis. Poucas operadoras no Brasil têm o desempenho que a Unimed João Pessoa tem. E isso é dado público. Entra lá no site da ANS e vai ver. Então, nós não estamos falando nenhuma... E nós pegamos essa Unimed no IDSS, que é a nota final de 0,59, levamos até 0,84, que é de 0 a 1 a pontuação. Então, o crescimento nosso partiu para 10 a 11% ao ano. Não só de arrecadação, de receita, mas também de usuário. Quem tem isso? Nem a China cresce nesse nível. Agora, para isso, nós crescemos o ecossistema. Eu falei aqui, 2 unidades de terra, um complexo, um centro multidisciplinar e um pronto-socorro, montando um complexo de pediatria no Bessa, um centro logístico, um espaço vida para as pessoas, quadruplicamos o centro médico Zona Sul, lançamos aqui, lançamos o hospital pediátrico, que era um hospital Moacir sem vocação, depois compramos um hospital para mais que dobrar o número de leite, que é a Clean, compramos o hospital medical para fazer cirurgias de baixa e média complexidade, tem 660 cirurgias por mês lá. E isso é uma forma de compensar o fechamento desses 7 hospitais. Mas nós não contribuímos com esse fechamento. São vários fatores que fazer saúde no Brasil não é fácil. Qualquer segmento no Brasil hoje tem dificuldade. E não é barato. Tá? E saúde mais difícil ainda. Então, ter a gestão do operador, e o que eu posso dizer? Nossa operadora é sólida, tem um dos melhores resultados do país, tem o respeito do país inteiro. E aqui se critica. Me lembra muito, certa vez, quando se perguntou a um dos julgadores do Prêmio Nobel por que o Brasil não tem nenhum Prêmio Nobel e a gente tem na Argentina, no Chile, em todo lugar, explosão nos Estados Unidos. Ele disse, porque vocês são assassinos de talentos. Eu disse, como assim? Não, porque vocês, quando tem alguma indicação de Nobel aqui para os Estados Unidos, a gente recebe uma enxurrada de e-mail elogiando, enaltecendo. E aqui, quando tem alguma indicação do Brasil, a gente só vem crítica, vem uma série de acusações, porque é assim do caranguejo. Não suporta ver ninguém saindo do caranguejo, do balde lá, porque alguém puxa para baixo. Então, a gente precisa parar de assassinar talentos. Então, essas fakes de alguns desocupados, né, a gente sabe que tem, tá? E a gente procura não respondê-los, porque a gente mantém uma parceria muito sólida, harmoniosa e sinérgica com o jornalismo correto, o jornalismo decente, como você faz. Então, a gente não fica entrando em ringue. Mas é bom que seja dito para a população. A solidez da Unimed João Pessoa é inquestionável e convido vocês a fazer uma navegação lá no site da ANS, que todo esse dado é público. Dr. Walter Ramalho, presidente da Unimed João Pessoa, que já vai para a reta final da sua gestão de 2 mandatos. Muito obrigado pela entrevista aqui no programa Hora H para os paraibanos e paraibanas que estão nos acompanhando em todo o estado. Um prazer, uma honra. E já na minha contagem regressiva, mais 1 ano e 7 meses e encerra esse meu ciclo. Muito obrigado.
Obrigado a você que nos acompanhou até agora. Esse programa é reprisado todo domingo às 11 da manhã aqui na TV Norte Paraíba. Obrigado pelo carinho, obrigado pela parceria, pela paciência. A você que está conosco, paz no coração, fé em Deus, fé em Jesus Cristo de Nazaré, fé na vida, Paraíba. A gente vai se encontrando na próxima segunda-feira, 8h30 da noite, aqui na TV Norte Paraíba. João Pessoa, canal 10, Campina Grande, canal 7, você acompanhando também nas nossas plataformas digitais. A gente se encontra, muito obrigado, boa noite e até a próxima.